Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos Comida e Arte, uma entrevista, um bate-papo com alguém que faz cultura, cidadania, arte, produção, tudo isso ao mesmo tempo. Vou falar mais sobre o programa, mas vou apresentar aqui, nesse Dia Internacional da Mulher, numa data muito especial que vai ser muito falada aqui, nossa entrevistada de hoje, produtora cultural e professora Carla Alves. Carla, uma alegria tê-la aqui. Bem-vinda à Conversa de Botequim. Obrigada, Cefas. A alegria é toda minha. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, a equipe que agradece. Por falar em equipe, nós temos a produção e filmagem de José Aglio, assistência de produção e mídia, Ananda Carvalho e Natália Chagas. Nós temos vários apoiadores, que eu vou dizer aos pouquinhos. Muita gente bacana aqui, também vou dizendo aos poucos aqui, que muita gente está aqui. Lembrando, fazer as lembranças de sempre. O programa é 100% interativo, quem quiser assistir, assiste in loco no Bardalos, vem aqui, come alguma coisa, pode fazer perguntas para Carla na medida do possível. E quem estiver assistindo em casa, no trânsito sem dirigir, claro, em qualquer mídia, pode fazer perguntas pelo Facebook. Faz pergunta para Carla aqui que ela vai respondendo aos pouquinhos. Agradecer a todo mundo também que mandou mensagens aqui, lembrando que hoje é Dia Internacional da Mulher, vamos falar muito sobre isso. Carla, estou com um monte de pergunta para fazer. Mas assim, tradicionalmente no programa... Primeiro vamos fazer o tintim. Vamos fazer um brinde? Isso. Isso. Para começar a beber, né? Beber? Isso. Isso é o que, Carla, isso aí? Bom, eu vou deixar para o pessoal adivinhar o que é. Vamos dizer não. Vamos dizer não. Mas tá gostoso? Ótimo. Pronto. Venha para o Bardalos aqui, comer, beber, fique à vontade. Carla, um monte de perguntas para fazer para você, mas a tradição do programa é sempre começar perguntando já que é um papo de bar, uma conversa de botequim, como diz a música Noel Rosa, começar como a pessoa chegou naquilo que ela é hoje. Ou seja, você é produtora cultural, você está envolvido em um monte de coisas que a gente vai falar aqui, Mulherio das Letras, Folha Poética, você é professora do IF, mas a jovem Carla, quando você era criança, pré-adolescente, você queria ser professora, você queria trabalhar na cultura, como é que foi sua infância? Gente, quando eu era criança, minha mãe perguntava, né? Os pais geralmente perguntam, né? O que você vai ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Eu dizia que queria ser manicure em casa e doutora na rua. Manicure então, e doutora. Isso, tudo a ver, né? Tudo a ver. Doutora médica. Isso, médica. Né? Eu dizia essa frase, quero ser doutora na rua e manicure em casa. Enfim, não foi nenhuma coisa nem outra. Né? Me tornei professora, que é a minha atividade principal. Sim. Né? E eu, na verdade, eu descobri isso já na faculdade. Eu escolhi letras. Eu fiz letras, a minha especialidade foi língua inglesa e foi lá que eu tomei gosto, realmente por isso, sabe? Fui meio que, gostava do ensino de idiomas e tal, vou para letras, mas quando chegou lá foi que veio a vontade mesmo de ir para a sala de aula e é uma profissão que eu me realizo bastante. Eu gosto de ser professora, apesar dos pesares, né? Apesar das questões, apesar das questões, né, a educação hoje é algo muito complexo, em vários sentidos, não é só a questão salarial, né, do professor. Eu sou da rede estadual, né, eu tive no IF há um tempo, né, como temporária, mas sou ex-aluna de lá também. Sim, ex-aluna, isso. E foi uma alegria voltar para a escola, sendo professora, né? Passei um bom tempo lá, 2 anos em Ceará-Mirim, né? No campus de Ceará-Mirim, e foi muito bom. E ser professora me realiza bastante. Vamos falar mais sobre isso, Carla, mas minha curiosidade, como era a sua casa em relação à cultura? Sua mãe incentivava, não incentivava? Tinha leitura na sua casa? Como é que era essa dinâmica? Meus pais tiveram uma escolaridade baixa. Né, eles fizeram até o fundamental, acho que nem o fundamental 1 completo. Né? Meu pai era louco por futebol, saía da escola e ia jogar. Né? E minha mãe era nos bordados e nas costuras. Isso tudo em Natal? Isso tudo aqui em Natal. Tá. Nós somos daqui de Natal. Sim. E eu venho de uma família, né, de mulheres bordadeiras e que costuram, né, também. Mas assim, teve uma certa parte da geração que não continuou isso. Mas enfim. As nossas ancestrais, né, são... minha avó era uma bordadeira de mão cheia. Então, a parte cultural em casa. Meu avô materno
ele gostava muito de música, ele gostava muito de dançar, né? E eu era uma neta assim muito apegada a ele, demais, né? Os outros netos diziam que eu era a neta preferida, né? E era? Não sei, mas a gente tinha uma comunicação muito boa, sabe? Tinha não sei dizer o que era. Eu acho que é aquela coisa de você se dar muito bem com a outra pessoa, né? E conseguir conversar, né? Um senhor de 70, 80 anos conseguir conversar de uma maneira muito bacana com uma criança, com uma adolescente, enfim. Era essa a nossa relação. Os meus pais, né, meu pai e minha mãe, eles gostavam muito de música. Então, em casa, eu sempre escutei Benito de Paula, Bete Carvalho. Meu pai adorava Benito de Paula. E Bete Moraes Moreira. São os cantores dessa época. E todo ano ele comprava o disco de Roberto Carlos, que saía no final do ano. Sim, religiosamente. Religiosamente. E minha mãe era apaixonada. Não, hoje né? Porque os artistas, eles são meio que imortais, né? A obra fica, né? Eles se vão, a obra fica. Roberto Carlos, esse que é imortal mesmo. Pois é, tá congelado. Então, minha mãe gostava muito de Clara Nunes. E, nossa, eu aprendi todas as músicas de Clara Nunes com ela. Lá em casa também rolava Maria Bethânia. Então, eram essas músicas que meu pai gostava, minha mãe gostava também. E todo domingo tinha música lá em casa, na radiola, né, no vinil. E eu acho que, assim, a gente foi se acostumando com aquilo ali. E a parte literária, que talvez seja o que mais, né, me toca, né, e preenche essa parte de arte que a gente necessita, a literatura, ela veio do meu avô. O avô que você tinha conexão. Isso, ele gostava muito de ler, então ele me incentivava bastante através do exemplo, né? Sim. Que era a melhor forma, Isso. que é a melhor forma. E foi com ele que eu aprendi o meu primeiro poema decorado, que é um poema Saudade, de Bastos Tigre. É um poema grande e foi o primeiro poema que eu decorei com ele, porque era o poema preferido dele. Lindo, lindo, lindo esse poema. Eu lembro que eu recitei quando eu terminei a Etiferne, na minha aula da saudade, eu recitei esse poema lá. Aí todo mundo chorando. Saudade. Saudade. Vou dizer. Quer que eu fale todo? Quero. Vamos lá. Saudade de Bastos Tigre. Saudade, palavra doce, que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse espinho cheirando a flor. Saudade, ventura ausente, um bem que de longe se vê, uma dor que o peito sente, sem saber como e porquê. Um desejo de estar perto de quem está longe de nós. Um ai que não sei ao certo se é um suspiro ou uma voz. Um sorriso de tristeza, um soluço de alegria, o suplício da incerteza que uma esperança alivia. Nessas 3 sílabas há de caber toda uma canção. Bendita a dor da saudade que faz bem ao coração. Um longo olhar que se lança, numa carta ou numa flor. Saudade, irmã da esperança. Saudade, filha do amor. É uma palavra tão breve, mas tão longa de sentir, e há tanta gente que a escreve sem a saber traduzir. Gosto amargo de infelizes, foi como a chamou Garré. Coração calado, dizes, no suspiro que ela é. A palavra é bem pequena, mas diz tanto de uma vez, que por ela valeu a pena inventar-se o português. Saudade, um suspiro, uma ânsia, uma vontade de ver a quem nos vê à distância com os olhos do bem-querer. A saudade é calculada por algarismos também. Distância multiplicada pelo fator querer bem. A alma gela-se de tédio, enchem-se os olhos de ardor. Saudade, dor que é remédio, remédio que aumenta a dor. Nossa! Qual o segredo para decorar aí? Eu não sei, mas eu não consigo decorar. Nem 4 versos. Então, ela tem, eu acho que tem 12, se eu não me engano. Acho que sim. Nossa. Acho que deve ser em torno disso. Se eu não esqueci algum. Que maravilha! Então foi o primeiro poema que eu aprendi. E esse, acho que nunca vai sair da minha cabeça, porque meu avô foi uma pessoa muito importante na minha vida e muita coisa que ele gostava eu acabei gostando.
E ficou isso guardado. É esse presente que ele deixou para mim. Que maravilha! A poesia, a literatura. Que história linda! Vamos dar continuidade, Carla. Aí, nesse processo todo, você como leitora, com a influência do seu avô, como você falou, entrou na faculdade, decidiu, fez letras, nem virou manicure e nem médica. Nem médica, nem outro. Aí você decidiu, como foi o processo da universidade, como foi o estalo que queria fazer língua inglesa, que queria ser professora, como é que foi esse processo? Escolher língua inglesa foi por causa de uma amiga que fazia... a gente estudava junto na escola de inglês, aqui no centro da cidade. E no final das contas, eu fui meio Maria vai com as outras, nessa história do escolher o inglês. Gostava da parte de português, porque português era obrigatória, né? A gente tinha umas disciplinas que eram obrigatórias para depois escolher a língua inglesa. E ela disse, não, vamos fazer língua inglesa, a gente já está terminando o curso lá e a gente consegue fazer, não, vamos lá. Fui, né? Tinha companhia e eu fui, meio sendo levada para isso. E eu gostei porque eu acho assim, sabe? Eu tive professores muito bons lá. E talvez tenha sido isso a grande influência. No caso de língua inglesa, eu tive umas professoras fantásticas. Uma que era muito severa, muito brava, né? Muito assim, exigente, mas que valeu a pena também, muita coisa, claro. E outra que era assim, encantadora, sabe? Então eu acho que os professores que eu tive na universidade, eles influenciaram bastante. Eu a gostar daquele universo e a querer dar aula e querer continuar ali naquele mundo. Perfeito. Para a gente chegar na produção cultural, como é que foi o processo de se tornar professora? Como é que você via essa questão, relação professora com os alunos? Sim, professora. Professora. Ah, tá. Aí a gente, quando sai da faculdade, né, tem o período do estágio, né, mas é um período muito curto que a gente aprende muito pouco, na verdade, né? E eu lembro que assim que eu saí da universidade, eu passei logo no concurso da prefeitura. Sim. Aí eu fui direto para a prefeitura e eu fui direto para a educação de jovens e adultos. Gente, eu era muito sem experiência para pegar aquele público tão, como é que eu posso dizer? Não vou dizer difícil não, porque não é essa a palavra, mas um grupo muito cheio de detalhes, sabe? Muito cheio, muito delicado também. Um público que tinha, assim, muitas dificuldades para estar ali naquele local. Por exemplo, eu lembro várias vezes de aluno cochilando na sala. Por quê? Porque alguns deles eram escola pública, sim, lá da Zona Norte, né? E muitos deles eram mestres, pedreiros, né? Trabalhavam em obras e tinha muitas empregadas domésticas e eles estavam mortos de cansados quando eles chegavam passar o dia trabalhando. Exato. Né? Então, assim, era um público que a gente tinha que ter um tratamento muito diferenciado com eles, sabe? Porque a gente não podia exigir do mesmo jeito que a gente exige com um aluno da tarde, que está em casa, acorda, né, almoça e vai para a escola depois, né, está com a cabeça fresquinha e tal para aprender. Eles não, é uma outra história. Mas ao mesmo tempo eles queriam estar ali e eles gostavam daquele momento e eles precisavam, principalmente, eles precisavam daquilo ali. Então eu acho que quando eu saí logo da universidade e peguei esse público, eu aprendi muito mais com eles do que eles me ensinaram a ser professora. Que bacana. Sabe? E foi a grande faculdade para mim, foi ali. Foi ali. Porque ali foi a prática, né? Foi. A teoria é uma coisa, a prática... Antes disso eu tinha tido algumas aulas com alunos de escola particular, crianças, né? Como era língua inglesa, então eu pegava todas as faixas etárias, né? Pegava criança, adolescente, adulto. Então foi muito boa a experiência com criança também, né? Eu trabalhei numa escola de idiomas que
eu dava aula para meninos com 4 e 5 anos de idade, em inglês. E também foi um aprendizado muito desafio interessante. também, né? Foi, desafio. Mal Mas sabe eram os português. meus melhores alunos. Os melhores alunos? Eram meus melhores alunos, sabe? Fazia tudo que a gente planejava, eles faziam. Incrível, mas era uma turminha muito bacana. Muito então, bom. assim, essa coisa do tornar-se professor, a gente se torna na prática. Sim. Sabe? E a faculdade, claro, a gente tem toda a teoria, é muito bom. Como eu lhe falei, tive professores assim, professores e professoras inspiradores, mas é lá no chão da escola que a gente aprende. E principalmente no chão da escola pública, porque além de tudo tem as dificuldades ao redor dela. Perfeito. Estamos aqui no Conversa do Botequim com a produtora cultural e professora Carla Alves. Pode fazer perguntas, pode vir para aqui para o Pardalos, assistir em loco. Carla, vamos para a produção cultural. Você é uma produtora cultural conhecida, tem vários projetos. A gente vai falar sobre ele, Quinta Cultural, Folha Poética, vários outros. Vamos falar depois do Mulherio das Letras, muita coisa. Mas como é que entrou a produção cultural da sua vida? Como é que começou tudo? Começou por causa de Aloysio. A Aloysio Matias, que está aqui. Eu nem imaginava isso na minha vida, né? Apesar de, um pouco antes de conhecer a Aloysio. Aliás, na verdade, não, eu já conheci a Aloysio. Depois eu conto essa história de conhecer a Aloysio. Queremos ouvir. A parte da fofoca é boa, faz parte do programa. É fofoca, essa aí. Então, eu já comecei, por exemplo, em 2010, mais ou menos, que lá na escola onde eu trabalhava na época e ainda trabalho, eu me envolvi mais nas questões da biblioteca e com literatura. Então, eu comecei a me aproximar com os escritores daqui. Porque naquela época eu comecei a perceber que eu não conhecia muito da literatura, né, do Rio Grande do Norte. Eu não conhecia os poetas e as poetas contemporâneas, os vivos, né? E eu comecei a procurar por esse pessoal e comecei a frequentar também os locais, a Nobel, Salgado Eu lhe conheci Filho. no período da Nobel. Foi. Aquela confraria que a Luísa Azevedo fazia Exato. na antiga Nobel. Eu lembro da na primeira Salgado vez Filho. que eu falei com você, eu fui pegar uns livros de Jeane. Isso. Você veio me entregar. Isso. Jeane Araújo, que está aqui Exato, também. tá aqui. Foi nesse dia. E foi lá no Nobel. Isso. Então eu comecei ali, né, a entrar naquele mundo da literatura e daquelas produções ali que aconteciam, né? E foi lá que eu comecei a participar com o pessoal da Caravana de Escritores Isso, Potiguares, projeto maravilhoso, que eu Tiago fazia. Gonzaga Isso, eu e do peguei próprio bem- Aloysio. isso, eu peguei bem no início, né? Eu peguei o início, quando eles começaram a fazer as caravanas, a pegar a van e a gente ir para as cidades. Eu fazia os registros fotográficos. Era essa a minha função, né? Como eu não escrevia, né, naquela época, então eu chegava e fazia os registros fotográficos. E muito legal, era uma turma muito boa, Júnior Dalberto. Júnior Dalberto, saudoso Júnior Dalberto. Exato. João Andrade ia, Andrade, Leonci Damião Saraiva, Gomes. Damião Gomes, Drica ia com a gente Drica também. Duarte, Guiomar Dantas. Nossa, muita gente bacana. Então eu acho que sim, começou aí o movimento, né? Mas a produção cultural mesmo, de trabalhar com projetos, de enfim, fazer algo mais real e se responsabilizar por uma produção, foi quando eu conheci a Aloysio, né? E como conheceu o Luiz? Gente, Está todo mundo se perguntando. a história é longa. Eu conheci a Aloysio em 2010, porque a Aloysio trabalhava com refugiados aqui. Ele trabalhava pela ACNUR e ele fazia um trabalho com refugiados. E eu era vice-diretora da escola que eu trabalho hoje. E ele foi lá deixar uns alunos. Aliás, não foi nessa época não, gente. Foi antes disso daí, 2005. Mas ainda com refugiados. Sim. Ele foi deixar uma refugiada para ter aula comigo. Eu trabalhava numa escola de idiomas e eu dava aula de inglês e dava aula de português para estrangeiros. E ele foi deixar essa aluna colombiana para aprender português. Então foi ali que eu conheci a Aloysio. Mas a gente só se falou, fui só apresentada a ele porque no protocolo lá das coisas, todo mundo que teria
contato com essa refugiada precisava ser, o pessoal precisava conhecer. Sim. Então eu fui apresentada a ele. Pronto, passou. Passou 5 anos, em 2010, lá chega a Luísa com os meninos para matricular na escola que eu, né, alunos colombianos, venezuelanos, tinha um de Cuba, para estudar lá na escola. Aí eu falei, eu lembro de você. Eu lembro de você. Aí ele, muito formal, né? Ah, tá, então tudo bem. Bom, aí quando foi 5 anos depois... De 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos. Quando foi de 5 em 5 anos, foi por causa da Folha Poética. Né? Foi por causa da Folha Poética, ele me viu envolvida nas coisas com literatura e a gente combinou dele me entregar umas folhas poéticas. Aí é a história para outra história de botequim, tá certo? Ué, fofoca incompleta, Carla? Não, aí não vale. Não, aí depois, né, depois disso daí, com um pouquinho mais de tempo, né, acho que alguns meses depois, né, aí a gente começou, né, outras conversas, né? E estamos hoje até... Exatamente, a Luísa Matias que está aqui, que é poeta. Conheço a Luísa desde os tempos do projeto Poesia Circular. Lembra, Luísio? Poesia Circular, o projeto dele e Ciro Pedrosa. Eu posso contar do primeiro encontro? Depois dos 5? Pode, conta. O primeiro encontro, a Luísa levou para mim cajus. Aí. Todo mundo se pergunta isso. Eu também me perguntei na hora. Aí eu disse, caju. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou levar esses cajus no carro, vai ficar cheio de caju no carro. Eu não entendi até hoje. Mas enfim, ele tinha cajus em casa. Você é taurina? Não. Tá, isso para taurino ou taurina cai bem aqui. Ofereceu comida para taurino ou taurina? Não, eu sou a libriana. É libriana. Por isso que eu não entendi, porque é o caju. Tá Deve ter sido por isso, né? A libriana esperaria outra coisa. Mas caju não. Chega a Luiz com um saco de caju. Caju, Aí, enfim, até hoje eu não entendo essa história do caju, não. Mas eram cajus muito bonitos. Já foi... Ele levou caju e livros. A combinação parece perfeita. Bem, deu certo, né, Carla? Deu certo. O importante é que deu certo. Deu certo. Olha aí, crianças, caju e livros. Mas é isso. Aí depois, né, eu comecei a fazer algumas coisas com ele, principalmente relacionada à Folha Poética. Né, foi mais ou menos nesse período que a gente mudou um pouco o formato das folhas, né? Os formatos das folhas, na época que ele me entregou essas folhas, né, pela primeira vez, eram pôsteres grandes. E depois a gente mudou para o formato que é hoje, folheto. Folheto. Né? Que é mais fácil de ler, né? Tipo um jornalzinho, né? Isso. Tipo um jornalzinho, então mudou. E depois a gente foi fazendo outras coisas, né? Até chegar no Quinta das Artes, né? Que aí já foi um projeto que eu me responsabilizei totalmente por ele. Isso. Fala um pouquinho, eu acompanhei, fui bastante, mas para quem não conhece, como é que foi, Carla? Qual é a impressão que você tem hoje do Quinta das Artes? Gente, o Quinta das Artes foi muito bacana. A gente começou, ele nasceu dentro da Cefit, que é a Associação dos Ex-Alunos das Escolas Federais, Industriais e Técnicas do Rio Grande do Norte, que é, no caso, hoje, o IFRN, né? Passou por vários nomes, por 7 nomes durante sua história, e hoje é o IFRN. Então, nasceu ali dentro. A gente fez o piloto dentro da associação, né? Pegando a associação como apoiadora. E fizemos 3 ou foi 4 pilotos aqui no IFRN, no auditório do IFRN do Cidade Alta, quando estava funcionando aqui nesse prédio da Rio Branco. E foi muito bacana, as pessoas iam para lá. Eu lembro que teve uma edição, que foi a edição com Júnior Dalberto. Não era só literatura, eu vou já explicar as outras linguagens. Eram várias linguagens artísticas. E nesse dia faltou cadeira. Porque foi o dia que teve Anchela,
teve Júnior Dalberto, Anchieta Rolim nas artes plásticas. Teve quem mais, meu Deus? Teve no cinema Aloísio me fala quem teve no cinema naquele dia. No dia de Júnior Dalberto e Anchela. No cinema foi o rapaz do Potengi que você gravou com ele. Diz pra mim. Ele vai lembrar, então. Ele vai lembrar. Que você gravou o filme do Passo da Pátria. Cineasta. Isso, Paulo Jorge do Marés. Paulo Jorge do Marés, que é frequentador do Bardalo. Exatamente. Me fugiu aqui o nome agora, desculpe, Paulo. Então, assim, nesse dia lotou. Lá tem 150 lugares. O pessoal teve que pegar a cadeira extra, sabe? É bom, né, quando isso acontece. Exato, é muito bom. E eu acho que o produtor, né, a produtora fica maravilhado. Mas, assim, eu fico imaginando para o artista como que é isso, né? Você ter aquele espaço todo lotado para, né, apreciar, para ouvir o que eles tinham para falar. E a partir daí, né, desse piloto, a gente fazia com 4 linguagens artísticas. E a partir desse piloto a gente fez um projeto para a lei de incentivo. E a gente começou a desenhar e tudo, e entrou mais 2 linguagens artísticas, que foi a dança e o teatro. Então, o Quinta das Artes, a proposta dele era fazer uma aula espetáculo, num turno de aula. Sim. De uma escola. E o projeto era itinerante. A gente foi para 6 cidades em 2019. Em 2019 nós fomos para 6 cidades. Fizemos isso também, de colocá-lo, não deixá-lo só aqui em Natal. Isso. Ficar circulando. Exato, foi para Canguaretama, fez Natal a primeira, aí Canguaretama, Santa Cruz, Currais Novos, Mossoró, e teve uma outra cidade que eu não vou me lembrar agora qual é. São Gonçalo. Pronto, 6 cidades. Muito bom. E era assim, era uma tarde inteira, a gente fazia, mantendo a parceria da Cefit com o IFRN, a gente fazia nos auditórios dos campi do IF. E obrigado, olha aqui, cara. Chegou a coisa boa, mais coisa boa. Então, a gente fazia nos auditórios, mas não era apenas para os alunos do IF. A gente chamava umas 2 escolas da comunidade. Então, assim, foi perfeito, porque quando eu digo assim, perfeito, porque era uma coisa que realizava a gente também, né? Não sei como era tanto com as outras pessoas, mas realizava a gente também, porque a gente estava levando, a gente estava levando aquilo ali para algumas crianças e adolescentes que, se bem que o público era mais de adolescente, não era de criança não. A gente limitava a partir do 8º ano. Sim. 8º ano, 9º e ensino médio. Então, assim, eu lembro que quando a gente teve em Canguaretama, foi uma turma de uma comunidade chamada Piquiri. Acho que é esse o nome, Piquiri. E uma aluna, quando terminou a atividade, né, quando terminou a aula espetáculo, que nesse dia teve música, teve dança, teve literatura, sorteio de livros, teve cinema, enfim, tudo que a gente tinha planejado, o teatro. E no final, ela pegou assim, estava eu e Raquel Lucena, que ela trabalhou junto com a gente. Sim, Raquel trabalhou na produção com a gente. E ela chegou, pegou no meu braço, pegou no de Raquel e disse: eu nunca vi uma apresentação assim. Eu nunca vi uma atriz profissional. E eu nunca vou esquecer esse dia. Nossa. Um adolescente. Eu olhei pra Raquel e a gente morrendo de vontade de chorar. Dá um impacto, né, Carla? Dá, sabe? Porque, assim, essas comunidades, elas não têm acesso, né, a essa variedade que a cultura nos oferece. Muitas vezes elas só têm o que a televisão oferece. Não estou dizendo que a televisão é ruim, sim, mas é só aquele canal que ela conhece.
faltam outras coisas. Teatro, dança, Exato. cinema. Falta conhecer o outras artista linguagens, do estado dele, sabe? Falta conhecer a arte ali no entorno também, né? da cidade. Então faltam essas coisas. Sabe? E é muito importante para a questão do pertencimento, né? Com certeza. Eu conheço a minha cidade quando eu conheço também a cultura que vem dela, né? Então era uma das propostas também do Quinta das Artes. Bacana. Né? Era um projeto Esse muito sentimento de pertencimento. Quem sabe ele volta, porque Opa! dá muito trabalho, sabe? E é como eu falei no início, a minha atividade principal ainda é na educação. Talvez quando eu me aposentar. bom. Aí o Quinta das Artes volta, porque a produção ele exige muito, Exige né, muito. da gente. E ainda mais quando é um projeto que ele sai daqui, de Natal, por exemplo, e vai para outros lugares. A gente vai bater em Mossoró. Mossoró foi emocionante com o Antônio Francisco. Nossa. Foi no ano que ele estava completando 70 anos. Antônio Francisco é um dos maiores poetas do Brasil. Do Brasil. Não é nem do Rio Grande do Norte, é do Brasil. Do Brasil. Então, Antônio Francisco fez aquele show, né? Nesse dia, quem apresentou, porque a gente tinha um apresentador também. Quem apresentou foi Américo. Se você conhece o Américo, Conheço. pronto, lá de Mossoró. Então, o Américo fez uma apresentação linda que eu fiquei assim. Muito bom. E foi maravilhoso. Júnior Dalberto participou também nesse dia. Saudoso. Sabe? Foi. Júnior, pronto. Vamos chegar aí ao ponto de Júnior, a importância dele nesse projeto. Júnior foi um dos grandes incentivadores do Quinta das Artes. E eu posso dizer que ele foi uma espécie de mentor desse projeto para mim. Então, muita coisa que tem nesse projeto foram coisas que eu discuti com ele. Que eu falei com ele, que eu conversei com ele e ele me aconselhou, me deu dicas. Ele era um produtor também. Ele é né? multifacetado. Exato. Para quem não conhece, Júnior Dalberto, infelizmente partiu de Covid. Foi um dos primeiros potiguares a partir, a morrer de 2020. Covid. Ele era dramaturgo, produtor, era ator quando precisava, era diretor, foi quem colocou, bem-vindo, foi quem colocou no mundo cultural José Neto Barbosa, que hoje está brilhando, e Alice Carvalho. Eu conheci a Alice Carvalho através de Júnior Dalberto, quando ele me chamou para assistir a peça do Amor. Eu lembro, ele tinha aquela voz grossa, você tem que ver essa menina que ela vai longe. E foi. E tá aí a Alice Carvalho ainda vai muito fazendo mais. renascer. Vai muito mais. Então, onde tiver Júnior Dalberto, grande abraço. Ele tá aqui olhando a gente. Com certeza. Ontem eu estava pensando nele e eu fiquei imaginando assim, é uma saudade que não vai acabar nunca. Sabe? Porque ele era muito querido por muita gente. Todo mundo. Era frequentador do Bardalos também. Muito. Amigo de Lula. Muito. Sentava lá dentro com aquele jeito dele. Muito. Dá uma E saudade, de muitas né? histórias. Nesses quadros aqui, quando ele chegava, ele contava muitas histórias. Isso, Nisso exatamente. daqui. Dá muita saudade de Júnior Dalberto, meu Deus. Cara, hoje é Dia Internacional da Mulher. Felicitar aqui a todas as mulheres, com a consciência que é um dia de luta. Exato. É de celebração, mas é prioritariamente de luta. Então vamos falar de um aspecto que eu admiro muito, que é o movimento coletivo Mulherio das Letras. Eu já tive chance de cobrir o Mulherio das Letras. Eu entrevistei aqui no Bardalos do Maria Valéria Rezende, uma das melhores entrevistas da minha vida, que é uma das maiores escritoras do Brasil, que foi uma das idealizadoras do Mulherio. E você faz parte da coordenação nacional. Fala um pouquinho sobre o que é o Mulherio, como é que você vê hoje, quais os desafios, o que significa, o que é e quais os desafios, Carla? Gente, nossa, definiu o mulherio assim. É porque o mulherio é tão diverso, sabe? Mas deixa eu contar um pouquinho a história para quem não conhece, né? As primeiras sementes, na verdade, do movimento, elas surgiram em 2016 na Festa Literária de Paraty, né? Quando um grupo de mulheres ali começou a perceber que nas principais mesas, a figura dos homens era muito mais constante do que a figura das mulheres. Né? As mulheres estavam mais nas mesas alternativas e como público. Né? E, enfim, o mulherio, esse incômodo foi,
né, gerando a ideia de se criar um movimento, um coletivo que as mulheres pudessem se apoiar e promover a visibilidade, sabe, da escrita delas. Nesse momento, né, estava muito ligado ali à literatura, porque hoje em dia não é um movimento só de escritoras, né, já agregou um bocado de gente, né, hoje é uma cadeia, né, de escritoras, livreiras, ilustradoras, capistas, as editoras, né, as mulheres que fazem sem as edição. quais o livro não existe, não né? existe, as livreiras. Sem diagramadora não tem livro, sem uma editora não tem livro. Exatamente, as livreiras também. E hoje, nesse momento, né, ainda entra também o diálogo com as outras artes, né, porque tem, no meio, né, do mulherio, tem as compositoras também, trabalham com a palavra. Né? O mulherio é trabalhar com a arte da palavra. Então, entre as compositoras, né, as quadrinistas estão chegando no mulherio, né? Inclusive, a gente aqui, o Mulherio Zila, ele está fazendo 5 anos esse ano. O tempo passa, né? Nossa. E em abril, vou dizer aqui em primeira mão, Sim. em abril a gente vai ter um encontro de quadrinistas e ilustradoras. Nossa, em Natal. Mulherio, Viu? Mas deixa eu voltar a falar. Olha quem tá ali, chegou! Mas deixa eu dar um abraço nessa menina, Pode dar um abraço, chegue! Ela é do Mulherio também, adoro essa moça, ela veio da caminhada agora. Peraí, vem cá. Ela veio da caminhada agora, do 8M, que teve, né, a movimentação. Isso. Que eu maravilha. faltei, viu, Cefa, por causa de você. Pô, mas, peço Faltei desculpa. por causa de você. Mas, assim, Itamara é uma grande escritora aqui também, né? Fez o Vizinhas. Sim, o livro dela é muito massa, Vizinhas, né? São crônicas, meio contos também. O livro dela vai ser lido no Clube de Leitura Mulheres Lendo Mulheres, do Mulherio Zila. Que bacana. Em julho. Muito então, bom. a gente tem Itamara com Obrigada, a gente, viu? viu? Também. Bem-vinda, fique à vontade. É isso. Então, aí eu estava ainda no Mulherio Nacional, Sim, né? isso. Então, assim, o movimento ele tem esse objetivo, né, de mulheres se apoiarem para que a gente encontre espaços para visibilidade dos trabalhos dessas mulheres. E eu estava falando que outras artistas de outras linguagens, né, que não é somente a literatura nem sua cadeia, elas estão também se agregando ao movimento. Então a gente tem artistas plásticas, as artesãs, elas estão presentes nos encontros do Mulherio, né, nas feirinhas que a gente faz. As compositoras, como eu falei também, falei das quadrinistas agora. Então, assim, as mulheres que trabalham no teatro também, as atrizes estão Sim. também no Também Mulherio, lidam com a palavra, com as Então, letras. Exato. Então, assim, se tornou um movimento muito grande, né? E um movimento também que precisou se reinventar na pandemia. Né? Nossos encontros eram presenciais, a gente passou a fazer encontros online, né? E isso cresceu também, por um outro lado, porque a gente atingiu as mulheres brasileiras que moram fora do Brasil. Né? Então surgiu o Mulherio Portugal é bastante forte, sim, com a Adriana Mairink. E surgiu depois a Alemanha, Espanha, enfim. Mulheres que moram nesses países e que movimentam também o coletivo lá. Tem a Cris Lira nos Estados Unidos. Verdade. Né? Então, assim, a gente estreitou, né? A gente encurtou as distâncias com a pandemia, né? Com esse recurso do streaming, das gravações e tal, YouTube, Facebook, Instagram. E o movimento continua, né? E agora ele tem desdobramentos assim. Tem as mulheres negras que estão muito fortes, né, nesse movimento, as indígenas, quem mais?
a gente também vai tendo esses recortes que é para a gente poder também atender essas demandas. Claro, sim, faz parte do processo. E esse ano a gente vai para Belém do Pará, que é a primeira vez que vai para um estado do norte. Do norte, é. Então as meninas lá do norte também estão desbravando. Muito bom. Sabe? Então, estão assim, muito animadas para o encontro, agora em setembro, vai ser em setembro, isso, vai ser em setembro. E assim, a gente está muito feliz, na verdade, o coletivo inteiro está muito feliz porque a gente vai para o norte e conhecer muita coisa do norte que muitas vezes a gente deixa muito distante. Né? Além da distância mesmo, né, em relação ao centro, né, Rio, São Paulo, essas coisas, a gente, no pensamento, a gente ainda acha isso distante, né? Ainda acha que é um lugar muito distante. Mas enfim, a gente vai para lá e vai movimentar o Mulherio lá. Com toda certeza. Mulherio das Letras. O Mulherio tem Instagram, né? Quem quiser é só seguir, não é isso, Carla? Exato. É Mulherio das Letras, _, oficial. Perfeito. E o da gente é o @mulheriozilla. Pô, perfeito. Carla, eu lhe conheço desde 2006, acompanho sua vida, sua trajetória. Quem está acompanhando a gente ouviu você falar tudo isso. Você ainda tem uma história pessoal, eu acho muito bonita, de força. Você venceu um câncer, eu acompanhei isso. Como é que foi esse processo, Carla? Eu que acompanhei, já fiquei assim impressionado. Como é que foi isso? Como é que foi essa barra? Antes de contar a história, para quem não sabe, eu tive alta já e eu tô curada do câncer. Eu tô curada, eu recebi, foi no ano passado, foi a minha alta. Depois de uns 6 anos praticamente de tratamento, eu recebi a resposta, né, da médica da cura. Ou seja, passei esse tempo inteiro sem a volta, né, da doença. Mas eu recebi o diagnóstico em 2016. E foi aquele buraco que se abriu, né? Eu estava assim, em plena atividade, né, trabalhando assim, naquela loucura, né, da vida diária. E de repente eu chego não foi exatamente um exame de rotina, porque eu tive alguns sinais, né? Eu tive alguns sinais e eu procurei o médico e fizemos exames, os exames de imagem não deram nada e no exame laboratorial deu umas coisinhas lá que o médico resolveu operar. Deu um trauma num ducto de leite, ele dizia isso. Aí, porque a nossa mama é cheia de ductos, isso, ramificações ou ductos que eles chamam, que é por onde passa o leite materno, né? Quando a mulher tá pronta para amamentar. E deu um trauma em um desses ductos, que é bem fininho, né? Mas, enfim, ele fez a cirurgia e dessa cirurgia tirou a amostra para biópsia e nessa biópsia deu que eu estava com um câncer, né? Que eu estava com câncer. Aí, receber essa notícia, nossa, eu lembro do dia que, quando eu recebi o exame, eu vi lá o nome, carcinoma. Aí eu olhei para aquilo ali, você sabe quando você olha para um exame, eu acho que não vai ser bem isso não. Porque às vezes a gente entrega algum exame ao médico e a gente vê um monte de palavras lá, que quando ele vai interpretar não é nada demais. Desse jeito. Né? Então eu achei que não ia ser nada demais. Mas eu conheci aquela palavra porque o meu pai já tinha tido um câncer de próstata. E a gente viu, era a mesma palavra. Aí eu disse, mas enfim, fechei e levei para ele me dizer. Mas quando ele abriu, é um médico, ele já era meu mastologista desde 2008. E isso foi 2016, ou seja, já 8 anos que a gente se conhecia. É Dr. Yuri o nome dele. E quando ele abriu, aí você olha, né, pra cara do médico, aí você vê a cara dele lá. Ele abriu, aí ele olhou pra mim, ele sabia que eu olhava todos os exames, né? Aí ele olhou assim e disse, você já sabe o que é, né?
Gente, quando ele disse, você já sabe o que é. Ai, Cefas, eu queria morrer. Queria não, eu pensava que eu ia morrer. Enfim, eu chorei tanto lá no consultório mesmo. E fui para casa. Ele disse, vamos fazer o seguinte, você vai chorar tudo que você tem para chorar e depois você vai vir aqui. Aí fui para casa, nesse dia eu liguei para minha irmã e eu disse, fica com as meninas porque eu não tenho condição de vê-las hoje. Aí minha irmã levou minhas filhas para casa dela, elas dormiram lá e tal. Mas Cefas, eu acho que eu passei a noite inteira chorando, sim. Mas aí chegou uma hora que eu disse, eu vou voltar lá ao médico. Isso foi numa segunda-feira o resultado. Quando foi na quarta eu fui ao médico novamente. Aí eu disse, sentei na frente dele e disse, me diga o que é que eu tenho que fazer, porque eu quero ver minhas filhas crescerem. Eu só pensava nelas. Claro. Me diga o que é que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer tudo. Eu só quero que essa doença saia de mim. Então foi todo o processo, né? Começaram os exames. Ele me afastou logo do trabalho, né? Porque ele viu que eu fiquei bem abalada. Ele me afastou do trabalho para que eu fizesse os exames o mais rápido possível. Então, assim, dentro de um mês, praticamente, eu fiz tudo. A sorte é que não tinha nenhuma metástase, ele estava restrito. E tinha achado um nódulo, né, só. Era muito pequeno, estava numa fase muito inicial. E depois disso, dos exames, aí eu passei para a cirurgia, fiz mastectomia total, né, com reconstrução da mama. E quando eles tiraram o restante do material, eles ainda encontraram outro. Ou seja, estava muito escondido, de um jeito que ninguém via, sabe? Só via mesmo na biópsia, só conseguiam encontrar na biópsia. Então foi até bom ter tirado logo tudo, sabe? Do que ter feito metade, ter deixado alguma coisa. Foi até bom ter tirado tudo. Aí depois desse processo da cirurgia, passou um tempinho e eu fui para a quimioterapia. Aí a quimioterapia foi barra. Eu conto sorrindo assim, mas... Agora, né? Mas foi um período assim, muito complicado. Não é só pela questão de perder os cabelos, essas coisas não. É porque fisicamente é desgastante, né? É um processo que ele destrói muito você para você meio que ressurgir depois, sabe? Afinal de contas é uma medicação que ataca as células, né? E células é a nossa vida. Então, assim, foi o período bem barra pesada, sabe? Mas, assim, eu lembro que quando eu soube da notícia, eu não falei disso em redes sociais. Eu esperei, eu precisava de um tempo para processar aquilo ali. Porque eu não sabia como é que eu ia dizer isso para os meus colegas, que para minha família foi mais fácil, por causa do acolhimento da família. Mas eu não sabia como é que eu ia dizer isso para as pessoas que não iam me ver mais tanto nos lugares, que eu saía bastante com a Luísa. Sim. Então, assim, eu só contei quando eu comecei a quimioterapia. Que aí eu tive que cortar o cabelo e eu tinha que realmente me afastar, né, da vida social. Aí eu contei, mas quando eu contei, eu já estava mais... acho que eu já tinha encontrado um ponto de equilíbrio para poder passar pelaquela situação. Porque eu não queria também que ninguém sentisse pena de mim. Mas eu lembro, Carla, que você assumiu essa posição. Assumi. Eu não queria que as pessoas, assim, que eu ficasse a coitadinha, que as pessoas ficassem com pena, sabe? Porque o tratamento já era tão dolorido, já era tão sofrido. Eu tinha os meus momentos de sofrer, eu tinha os meus momentos de ficar muito para baixo, de achar até que eu ia morrer. Porque a primeira quimioterapia, eu fiquei 3 dias de cama, porque eu arriei. E eu arriei de um jeito que eu não conseguia levantar os meus braços. Eu sou cristã, né? Então eu chegava assim, ficava bem quietinha e perguntava:
Deus, é assim que é morrer? Eu chegava para perguntar isso, porque era muito estranho o comportamento do corpo, como o corpo se comportava nisso. Mas na rede social eu não queria mostrar isso não, porque eu não acho que seria legal, sabe? Eu acho que seria importante eu mostrar que, mesmo na doença, é importante você ter alguns movimentos, assim, se você consegue ter um pouco de vida social, você faz. Se você consegue fazer alguma atividade, você vai fazer, sabe? Era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Eu estava passando por aquilo ali como qualquer pessoa pode passar. Eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia ter câncer. Fui a primeira mulher da minha família a ter câncer de mama. Ou qualquer outro câncer, ninguém teve na família, então não tem histórico. Não tem histórico. Sabe? Então, assim, é aquela coisa de que qualquer pessoa pode passar por isso, sabe? E a gente tem que enfrentar. E pode vencer. Pode vencer, porque a medicina está aí para isso. E tem muita coisa boa hoje em dia, sabe? A questão do cabelo, as pessoas perguntam muito, né? Porque o cabelo, a gente se vê a vida inteira de cabelo, né? A vida inteira. E um dia seu cabelo vai cair completamente. No início, para mim foi mais difícil cortar o cabelo curto do que raspar. Cortar o cabelo curto, porque eu nunca tinha tido cabelo curto na vida. A pessoa já teve um cabelo aqui. Isso. Depois estava aqui, mas nunca teve um cabelo curto. Então, eu lembro que quando eu fui fazer a primeira químio, eu perguntei para o enfermeiro que estava me dando as instruções de como é que tudo ia acontecer. Eu perguntava para ele, o meu cabelo vai cair? Aí ele disse, vai cair. Aí ele continuava dando as instruções. Aí eu perguntava de novo, mas não tem um jeito dele não cair? Não cair, Aí ele disse, não, ele vai cair. Aí ele falava de novo. Eu me lembro que eu perguntei pela terceira vez. Eu digo, mas não tem uma forma assim que ele possa não cair totalmente? Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, você vai cortar o cabelo curtinho, porque vai segurar um pouquinho, mas ele vai cair. Vai cair. Até hoje eu lembro dessa história com ele, com esse enfermeiro. Nossa. E, enfim, caiu, deixei ele curto um tempo, né? E ele caiu. Aliás, quando ele começou a cair, dá um nervoso, sabe? Isso aí. Porque dá uma ansiedade, você pega no cabelo e sai um tufo. Você se deita no travesseiro e fica cabelo. E no dia que eu fui raspar, no dia que eu decidi raspar, eu liguei para um rapaz que ajeitava meu cabelo. Eu disse, você raspa minha cabeça, meu cabelo? Aí ele disse, vá amanhã, era numa segunda-feira, eu abro só para fazer isso. Aí tá, eu fui. E quando ele começou a raspar, Cefas, pense no alívio. Nossa. Não, eu não chorei, eu tava o tempo todo sorrindo. O menino chorava, o rapaz chorava. Eu disse, para de chorar. Para de chorar que o negócio não é com você não. E eu fui pra casa tão feliz, tirei tanta foto nesse dia, careca, porque era um alívio. O ruim era ver o cabelo cair. O ruim é isso aí. Assim. Hã? Pesa demais, é horrível. Porque eu lembro que você tirava fotos sem cabelo nos eventos. Eu tinha uma foto você, João Andrade e Júnior Adalberto. Aquela foto é icônica. Júnior Adalberto era careca e João Andrade é careca. Era o Guinho, Zezinho e Luizinho. O nome da foto é o Guinho, Zezinha e Luizinho. Isso. Muito bom. Então foi uma coisa que você, inclusive, eu lembro que as pessoas elogiavam a forma como você lidava, assim. Era um exemplo de como lidar com isso. Eu nem sei, pode ser um exemplo, mas era aquela história. Não tinha o que fazer, sabe? Não tinha o que fazer, era aquilo. Eu, alegre ou triste, continuava careca e continuava com câncer.
Então, assim, são escolhas, sabe, que a gente faz. Sim. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Sim. E nessa questão do tratamento, isso precisa ser respeitado. Sim. Porque, por exemplo, eu conheci mulheres que não conseguiam lidar com a questão do cabelo, que usavam peruca o tempo inteiro. Então, isso precisa ser respeitado. A gente Claro. nunca pode dizer para uma mulher que está passando por um problema de câncer que, deixa de besteira, tira esse lenço, mostra a careca. Não. Cada uma tem a sua forma de se ver. Porque é uma questão de você olhar para o espelho e você ter uma nova imagem sua. Eu tô falando pra caramba, né? Assim que é bom. E entrevistar tem que falar. Estamos na reta final do programa, a história Pois é. emocionante. Deixa eu dizer uma coisa, Claro. que nesse período aí Sim. eu conheci vários grupos, né, Sim. de apoio, né, a mulheres com câncer. Eu fiz várias exposições com o pessoal, inclusive teve um toque de poesia que Isso, verdade. que tinha eu que tinha tido câncer, mas outras mulheres que não Isso. tinham. Inclusive Jeane participou, Gilvânia, Isso, Sivone Medeiros. Simone, Cília. nossa, Cília, Drica, Clécia Santos, Isso. então todas elas participaram. E ultimamente agora eu descobri um esporte que eu não esperava nunca que eu fosse fazer, que é o remo. Você está fazendo remo agora? O remo e a canoagem no Dragon Boat, que é aquele barco dragão, Sim. ele é recomendado para mulheres que tiveram câncer de mama. Alguma razão específica? Existe uma pesquisa de um médico canadense que ele fez essa pesquisa, na verdade, com as mulheres que praticavam a canoagem, que remavam na modalidade Dragon Boat, que é esse barco imenso, que várias pessoas remam juntas. Sim. E que aquele exercício e aquele movimento evitava complicações, o linfedema, Nossa. sabe, das mulheres que tinham sido mastectomizadas e tivessem a axila esvaziada, que foi o meu caso. Que a gente fica com a mobilidade reduzida aqui e com a sensibilidade bem menor. Né? A área não fica tão sensível e corre o risco de inchaço se ela for machucada. E na pesquisa dele, ele observou que o índice desses inchaços, né, do linfedema, diminuiu bastante. Né, com esse exercício. Com esse exercício. Então é uma pesquisa que foi divulgada no mundo inteiro e tem vários grupos de mulheres que remam num Dragon Boat. Aí você descobriu que tinha isso em Natal. Aqui tem um grupo no Centro Náutico Potengi, lá na Rua Chile, tem um projeto chamado Remo do Peito, certo? Que a gente começou remando, né, um remo olímpico normal, né, com aquele barquinho estreito, que é o remo de 2 pás, mas agora vai chegar um Dragon Boat pra gente. Inclusive dizer às mulheres, né, que tiveram câncer de mama que elas podem procurar o clube, se elas tiverem interesse de participar do projeto, né, vai lá, porque é muito interessante. Que maravilha! Estamos aqui com Carla Alves, produtora cultural, professora e remadora. Reta final do programa, Carla. Infelizmente, por mim eu ficava conversando até meia-noite. Deixa eu ver. Daliana Cavalcante está dizendo boa tarde. Boa tarde, Daliana. Valeu. Jana Araújo, que está aqui, também dizendo boa tarde a todos. Natália Chagas, que está aqui. Uma pergunta. Como aumentar a quantidade de leitura de livros? É preciso melhorar a qualidade também? Como fazer isso, esse desafio? Gente, qualidade sempre, né? Qualidade sempre. Sim. Né? Nossa, é tanta coisa. Quando as atividades, né, têm a ver com o incentivo, na verdade, né, nas políticas públicas, é muito interessante, né? Já é um ponto para que a leitura ela seja incentivada, porque a partir daí surgem projetos, né, tanto nas escolas como fora delas. Então isso já é uma forma de incentivar a leitura.
incentivar a produção também, como a gente teve na Lei Aldir Blanc, né, vários escritores, Foram escritoras. 157 livros. Muita gente que tirou seus escritos da gaveta. Essa questão da qualidade, ela passa muito pelo público, né? Sim. O público fala também dessa questão da qualidade. Então, é difícil também a gente chegar e classificar, né? Chegar e taxar logo um escritor ou um livro, né? De que ele não é legal, ou de que ele é ou não legal. Eu acho que tem que passar pelo crivo do público também, né? E nas escolas, as escolas precisam entender que leitura é o ponto-chave, é o principal. Leitura de um modo geral. A leitura literária, ela tem um papel de, além de trazer, né, aquele prazer pelo ler, pela leitura, tem um papel também de ativar a criatividade, né, na escola. A imaginação, fazer as relações também. Eu estava conversando com os professores essa semana na minha escola e a gente estava falando que os livros literários, eles podem dialogar com os assuntos de várias disciplinas dentro da escola. Então, isso é um incentivo também, porque dentro da escola, os responsáveis por esse incentivo à leitura não é só o professor e a professora de português, não. São todos. Verdade. Porque os livros lá, eles estão falando sobre vários assuntos que cobrem várias disciplinas. Então, na escola, que é um lugar, né, também de incentivar a leitura, todos os profissionais, eles têm que compreender que leitura é o ponto-chave, né, para o sucesso dos alunos também, o sucesso em vários sentidos, né, sucesso na escola, o prazer também de ler, né, um bom livro, de você poder conversar sobre, enfim, é isso. Perfeito. Passamos de 1 hora de programa. Por mim, eu ficava aqui até meia-noite, mas vou ter que liberar a Carla para outras programações e também liberar o palco aqui. 21 horas tem show de Edja Alves cantando Gal Costa. Hoje é o dia das Alves. Isso, hoje é o dia das Alves. Das mulheres e das Alves. Edja Alves no Bardalos, 21 horas, show gratuito, cantando Gal Costa. Não é pouca coisa, não. Isso, e aqui no Bardalos está tendo uma exposição Geração Mulheres, com obras de diversas artistas plásticas, Renata Lisier, Rita Machado e muitas outras. A exposição está aqui, aberta para todos. Agradecer aos nossos apoiadores, agradecer a Anoreg, a Durne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Quintas Literárias da Manimbu, de nosso amigo Aloísio Azevedo, aqui citado como dono da Nobel, IP Editora, de João Dantas, e também Cachaçaria Morim. Por falar em Cachaçaria Morim mandou um brinde para a entrevistada. Gostei. Uma cachaça paraibana. É baraúna, mas é paraibana. Olha, não, vamos então. Aqui. A Luísa está sorrindo ali. Ó. Obrigada. Agradecer a todo mundo que está aqui no Bardalos, a nossa equipe, produção e filmagem de José Aglio, assistência de produção de Natália Chagas e Ananda Carvalho. Temos aqui o primeiro casal formado pelo Conversa de Botequim, empresário Carlos Eduardo Fernandes Amorim, Alves é ela, e suplente de vereadora e advogada Aline Juliette. Agradecer a todo mundo aqui, a Luísa Matias, Jeane Araújo, muita gente bacana aqui. Agradecer a nossa entrevistada Carla Alves, uma salva de palmas. Agradecer a Lula Belmont, nosso anfitrião. Isso. Chega pra cá. Chega e dá um alô Lula aqui. É tímido. Carla, muito obrigado. Obrigada, uma entrevista maravilhosa. E quem pegou começado, é só ir lá. Vai lá na minha página do Facebook, clique e assiste tudo de novo. Quem está na lista de transmissão recebe o programa no seu Zap. A todos e todas também, lembrando, Dia da Mulher hoje é de celebração, mas de luta, como dizem as mulheres, e a palavra é delas nessa data e não dos homens, que fique registrado. Então, a todos e principalmente a todas, uma boa noite e até o próximo Conversa de Botequim.